Olá, sou Leonardo, seu fisioterapeuta amigo. Bem-vindo ao meu consultório. Eu quero te ajudar hoje a melhorar a mobilidade do tornozelo. Os motivos eu vou explicar por quê e também vou explicar um pouco de anatomia, um pouco de movimento e função do seu tornozelo. Isso vai te ajudar, claro, principalmente a melhorar a sua mobilidade, o seu caminhar, o seu correr, o seu se divertir, enfim, atividades que você faça em pé. O tornozelo é uma das articulações mais importantes do nosso corpo. Ele faz parte da base de sustentação do nosso equilíbrio, do nosso corpo, da nossa postura. Se você tem um tornozelo limitado para flexão plantar, possivelmente você vai ter um pouco de anteriorização da sua postura. Ao contrário, se você tiver um pouco limitado para dorsiflexão, você vai ter um pouco de cifose. Então, isso muitas vezes influencia na sua postura, influencia também no seu jeito de caminhar, influencia no seu jeito de agachar, de correr, de pular e também dores no quadril, dores no joelho, dores na lombar, dores no tornozelo, torções, enfim, base de sustentação, é o pilar de sustentação do nosso corpo. Você precisa ter um tornozelo móvel, precisa ter um tornozelo saudável, ativo, porque senão é a base e a base fica desestruturada, todo o seu corpo fica também. Primeiro passo, anatomia de tornozelo. Anatomia é mais ou menos uma anatomia funcional, certo? Eu não quero entrar muito em relação à anatomia, mas é formado por, claro, o osso do talos, que é o ossinho de cima, e dois ossos que são a tíbia e a fíbula na lateral, certo? Então fica o talos, fica a tíbia e a fíbula, certo? Então eles ficam aqui e tem um encaixe perfeito. Esse encaixe perfeito aqui é envolvido por músculos e os principais músculos que eu quero colocar para você é o músculo tibial anterior e o extensor de dedos, que são os músculos que ficam bem nessa parte da frente aqui, e a musculatura posterior, que é o tríceps sural, né? Que é os gastrocnêmios e o sóleo, certo? Que ficam nessa parte de trás aqui da perna, certo? Eu vou explicar direitinho como que a gente faz para estimular esses músculos e também como que a gente faz para ganhar essa mobilidade nessa articulação do tornozelo de dorsiflexão e de flexão plantar. Dorsiflexão é esse movimento com o pé para cima, certo? Então, quando você coloca o pé para cima, se chama dorsiflexão. Quando você coloca o pé para baixo, é flexão plantar. O que é o normal da dorsiflexão e da flexão plantar? O normal é que o seu pé ele venha em torno de 20 graus, que tem um ângulo de 20 graus entre a sua tíbia, que é esse osso aqui, e o seu pé, certo? Então, você tem que ter essa mobilidade de pelo menos 15, 20 graus de amplitude, essa angulação aqui. Como é que você mede? Você pode colocar o seu pé numa cadeira, num canto firme ou no chão, certo? Você avança o pé para frente, certo? E o seu joelho é para passar um pouquinho do seu dedão, certo? Do seu dedo maior. Se ele não passar, se você ficar olha, eu não consigo, porque geralmente o meu pé sobe, então eu não consigo ir mais que isso, o meu pé está subindo, você tem uma limitação em dorsiflexão. E essa limitação de dorsiflexão pode influenciar muito no seu caminhar, muito na sua corrida, muito no seu subir dessa escada, muito no seu joelho, muito no seu quadril, muito na sua lombar, certo? Então, esses movimentos de dorsiflexão é um dos mais importantes, certo, do tornozelo. Mas aí a gente tem também o movimento de flexão plantar, que é esse movimento com o pé para baixo, certo? Qual que é o normal da flexão para baixo? É que o seu pé fique reto com a sua tíbia. Então, o normal é que a parte, a parte de cima do pé, do peito do pé, fique reto com a sua tíbia. Então, você precisa testar flexão plantar, você precisa testar dorsiflexão e verificar os ângulos. Se você tem ou não uma limitação de mobilidade, você vai melhorar com esses exercícios que eu vou te passar. Mas lembre-se que esses movimentos não são só um dia que você vai conseguir repetir ou que você vai conseguir resolver. Você precisa repetir isso durante, às vezes, meses para recuperar essa amplitude. E pode ter certeza, se você tem uma amplitude de tornozelo limitada e recupera essa movimentação,
vai ser incrível a diferença que vai causar no seu caminhar, no seu bem-estar, na sua corrida, enfim, no seu futebol, no que você quer que faça de atividade física, né, para se movimentar. Isso vai melhorar muito a sua performance esportiva e, claro, no dia a dia, se você é idoso, não está conseguindo subir escada porque o joelho dói, porque o quadril dói, muitas vezes a sua articulação do tornozelo é que está limitada e isso está causando seu problema. Vamos agora ver os testes, né? O teste de mobilidade maior de flexão plantar e de mobilidade da dorsiflexão, certo? Vamos aqui comigo. Esse é um dos testes preferidos que eu recomendo para flexão plantar. O pé ele tem que ficar reto com a sua tíbia, né? Então, você ficar sentado em cima do tornozelo, geralmente por 1 minuto, me diz se você é rígido ou você é molinho na articulação do tornozelo. Então, tenta ficar aí mais ou menos 1 minuto nessa posição. É claro que o teste já é o tratamento. Então, como é que você trata esse movimento, certo? Você primeiro identifica que está limitado. Se ele está limitado, você não vai conseguir passar 60 segundos, vai passar só 10 segundos, ou você não vai conseguir encostar toda essa parte aqui do pé e do tornozelo. Então, você vai, volta, e aí repete de novo, apertando com o bumbum. Às vezes você não consegue empurrar o bumbum, você está nessa posição, e aí você empurra em direção e volta. Você pode repetir isso em torno de 10 a 15 vezes, já é um bom exercício para ganho de mobilidade de tornozelo, certo? O importante é saber que o pé, a parte do calcanhar, ele fica reto com o bumbum, certo? Ele não fica para fora, não é esse nosso objetivo. Ele fica retinho com o bumbum, porque aí o bumbum faz força para poder apertar o tornozelo, né, e ganhar essa mobilidade de flexão plantar, certo? Perceba que agora eu estou usando minha mão porque eu quero ganhar mais movimento. Algumas pessoas que têm mais limitação, a gente pega um apoio, pode ser um travesseirinho, pode ser algum tipo de toalha, alguma coisa para colocar em cima do pé, da parte da frente do pé, para aumentar o ângulo, né, e ganhar mais mobilidade nessa região do pé. Então, é nesse sentido, certo? Eu estou te dando umas ideias e você vai adaptando na sua casa qual que seria a melhor opção para ganhar esse movimento de flexão. Esse aqui é um movimento forte, é um movimento extremo. A gente começa geralmente com esse movimento aqui, certo? Sem o apoio da mão, simplesmente sentando em cima do pé para poder ganhar esse movimento de flexão plantar. Vamos agora trabalhar dorsiflexão. Um teste-chave de dorsiflexão é você colocar mais ou menos um pé de distância da parede, certo? Então você coloca um pé para medir, coloca o outro atrás para poder meio que gravar a distância aqui de um pé, certo? E aí tenta aproximar o seu tornozelo, o seu joelho para a parede, certo? Então, no caso é unilateral, o outro pé está para fora, você tenta aproximar o joelho para a parede, certo? Ó, e volta. É um movimento para ganhar dorsiflexão do tornozelo. Desse jeito aqui você está usando o peso do seu corpo para poder ganhar. Também pode ser um teste quantos centímetros está o seu joelho da parede, né? E quantos centímetros está o outro joelho. O que é considerado normal, certo? Para poder você saber, ter uma noção do que é normal aqui em relação a um lado e em relação ao outro, certo? Então, você tenta igualar os dois lados, né? Isso acontece muito depois de uma lesão de tornozelo. Às vezes a pessoa não tem costume de movimentar, não tem costume de se exercitar, e aí o tornozelo fica travado, certo? Esse movimento aqui, ele pode ser repetido de 10 a 20 vezes todo dia, certo? Você vai veja que eu não estou tirando o meu pé do chão, certo? Então, estou indo só com o meu joelho em direção à frente para ganhar esse movimento de dorsiflexão. Como que eu faço para aumentar isso? Eu posso pegar um apoio, eu posso pegar uma toalha, posso pegar sei lá, um controle remoto, um bloquinho de papel, certo? Colocar ele na frente do meu pé, aqui, certo? E aí, fazer o mesmo movimento, não vou fazer aqui para não machucar o controle, mas o mesmo movimento para frente, e aí eu vou sentir forçar um pouquinho mais a articulação do tornozelo, certo? Então, é nesse sentido aqui, mais ou menos de 10 a 15 vezes, e isso vai melhorar muito a sua amplitude de dorsiflexão de joelho, certo? O próximo movimento que eu queria passar para você é fortalecimento, é força. Vamos lá, vamos passar junto. O movimento de força que eu gosto muito de passar para dorsiflexão é um pé de distância da parede também, certo? Então você coloca os dois pés para frente, você fica com a ponta do pé para cima em direção ao joelho, certo? Então esse é o movimento de força para os dorsiflexores, para o tibial anterior, que eu falei no começo do vídeo,
é um músculo que eu quero fortalecer, certo? Então, primeiro a gente ganha mobilidade, depois a gente ganha força, né? E o segundo exercício para os gastrocnêmios e para os sólidos, para os tríceps rural, seria um movimento unilateral, que aí você pode fazer encostado numa cadeira, certo? Aqui, ó. E aí você vai fazer o movimento, né, encostado, até como se fosse ficar um pé de bailarina, né? É um movimento de flexão plantar. Então, você vai o máximo que puder, então você ganha força e você ganha mobilidade no seu tornozelo. Então é isso, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por você ter vindo ao meu consultório. Se inscreva no canal, se você gostou do vídeo, compartilhe, faça um comentário para saber se funcionou, se não funcionou, se você gostou, pelo menos para agradecer, que isso mostra no YouTube que o vídeo de fato foi relevante. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.